Olá, pessoal. Eu sou Cláudio, sou médico neurologista, sou também especialista em ciências do comportamento e tomada de decisão. Trabalho aqui na LIT, onde eu faço parte do time de cientistas comportamentais. Trabalho também no time de análises, que é um projeto que nós temos em parceria com um time de investigadores independentes, de fora da LIT, que nos ajudam a fazer uma análise imparcial dos dados que são coletados dos clientes aqui ao longo da sua jornada. Eu hoje vou falar para vocês de um white paper que está publicado no site da LIT. O white paper é um artigo que não foi submetido à revisão por pares ainda, mas é um artigo que fala sobre os determinantes da perda de peso durante o programa. Então, foi uma forma da gente entender como é que características diferentes dos indivíduos que participam do programa, somado a características específicas do programa, como é que elas se relacionam de maneira a promover um maior ou um menor desfecho clínico ao longo de um período de observação. Eu já adianto para vocês que o principal determinante de perda de peso é a frequência com que o cliente se pesa, que é uma coisa super interessante, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para o final desse nosso papo. Mas a gente estava interessado em olhar para características dos indivíduos, por exemplo, sexo biológico, idade, sobre o índice de massa corporal do indivíduo na chegada do programa, se era um indivíduo de peso normal, que queria perder peso mesmo assim, ou um indivíduo vivendo com sobrepeso ou obesidade, qual o plano alimentar que esse indivíduo usou no começo do programa e, claro, a frequência com que ele se pesou. Olhamos também para a frequência nas consultas com os profissionais do time de saúde. E o que a gente observou foi que, durante um período de até 9 meses, os clientes perderam, em média, 4,5% a quase 7% do peso em 9 meses, fazendo com que a probabilidade de perder 5% do peso corporal em 3 meses fosse de aproximadamente 30% a 40%, ou seja, 1 em cada 3 clientes, e a probabilidade de perder 5% do peso corporal fosse de 42% a 63% em 9 meses, ou seja, aproximadamente 1 em cada 2 indivíduos. A gente olhou também para um outro determinante do desfecho, mais esticado, que era a probabilidade de perder 10% de peso. E a probabilidade de perder 10% de peso em até 3 meses é algo em torno de 3,5% a 7%, mas em 9 meses chega a 33%, que vai de 15% a 33%, então é 1 em cada 3 até 1 em cada 5 perderem 10% de peso em até 9 meses de programa. Bom, o que a gente observou, então, nessas análises é que os maiores determinantes para a perda de peso era estar vivendo com obesidade, então, provavelmente, se você vive com obesidade e tem mais peso, pessoas com peso maior no início da jornada acabavam perdendo mais peso ao longo do tempo, o que é razoavelmente intuitivo, e não surpreendente, mas maravilhoso, porque se você está vivendo com obesidade, existe uma probabilidade grande de você perder uma quantidade suficientemente boa de peso durante a sua permanência conosco aqui no programa da LIT. E, talvez também não para nossa surpresa, a frequência de pesagem, que é um determinante de quão motivado, de quão animado, de tão engajado você está na sua experiência com a LIT, foi o determinante de perda de peso mais robusto de todos. Então, a gente fica, claro, super curioso com relação a esse achado, porque há dúvidas, se, por exemplo, eu poderia dizer para você assim, olha, se pese com frequência que você vai perder mais peso. É talvez uma afirmativa um pouco exagerada, mas não totalmente desprovida de sentido, porque o que a gente sabe sobre a pesagem frequente é que ela dá para o indivíduo a possibilidade dele estar se monitorando ao longo do tempo e aprendendo o que é que está acontecendo com o corpo dele, enquanto ele está se envolvendo com uma rotina de alimentação alinhada com o plano alimentar, ou com uma rotina de atividade física ao longo do tempo. E quando ele se pesa com frequência, ele tem mais, supostamente, controle sobre as coisas que ele está fazendo. A gente diz aqui que a pessoa não tem muito controle sobre o resultado, o corpo tem o tempo dele, mas a gente tem controle sobre quantas refeições ao longo da semana eu estou conseguindo fazer que estão alinhadas com o plano alimentar, quantos minutos de atividade física eu consigo fazer por semana, e vamos chamar assim, esse
a possibilidade de se automonitorar ajuda a gente a calibrar a quantidade de esforço que a gente está colocando na experiência. Então, foi muito interessante ver que pessoas que se pesam com alta frequência, portanto, são mais engajadas, estão mais animadas, estão mais motivadas, são as pessoas que conseguem ter o melhor resultado, o melhor desfecho clínico, porque perderam mais peso, ao passo que pessoas que estão se pesando com menos frequência, talvez também não por acaso, elas são aquelas pessoas que estão perdendo menos peso ao longo do tempo. Eu já posso adiantar para vocês que quando a gente olhou para amostras de clientes com eu já posso adiantar para vocês que quando a gente olhou para a amostra de clientes que ficaram até 12 meses conosco, né, esse efeito do engajamento, ou seja, da frequência de pesagem, ele continua muito forte, muito robusto, muito resistente ao longo do tempo, mostrando para a gente que se a gente está acompanhando um cliente que não está se pesando com uma frequência alta, é o momento da gente entrar em contato com esse cliente, né, entender o que é que está acontecendo, de repente rever o plano, rever a estratégia, né, de repente dar um gás para ver se a gente pode ajudar de alguma forma a fazer alguma rotina ficar mais fácil, fazer algum comportamento ficar mais habitual, para ajudar o cliente a alcançar seus objetivos, se olhando para a frequência de pesagem, a gente consegue dizer se ele está motivado, se ele está engajado ou não. Bom, é isso. Queria trazer para vocês, então, esse achado dessa análise dos dados da LIT, que mostrou que frequência de pesagem foi uma variável muito fortemente relacionada ao desfecho clínico ao final de 12 meses.